Sejam bem-vindos à Corja Maldita, já vamos no 11º episódio. Hoje, como habitualmente, eu, Pedro Almeida Vieira, tenho o João de Sousa e o Miguel Santos Pereira. E hoje vamos debater o espaço os limites do humor, isto a pretexto do julgamento dos anjos que processaram a humorista Joana Marques, mas também vamos recuperar aquilo que sucedeu recentemente no Brasil. O humorista Léo Lins foi condenado a uma pena de prisão efetiva, obviamente com possibilidade de recurso, de 8 anos. Vamos começar um bocadinho por também fazer aqui uma referência. O João de Sousa, ou melhor, o João Pedro de Sousa, é agora também colaborador do Página 1, com carteira passada de colaborador pela CCPJ, e até já fez uma crónica, a sua primeira crónica, exatamente sobre este tema, e que já vai com 130 e tal mil leituras, e talvez sejas a pessoa mais adequada para falar sobre este tema, até porque estiveste numa das audiências do julgamento dos anjos contra a Joana Marques. João, achas que faz sentido o humor ir a julgamento? Boas, Pedro, boas, Miguel. Não faz sentido nenhum. O único julgamento que o humor deve ir é ao público que ouve esse humor, às pessoas que ouvem o humor dos humoristas. E deixa-me introduzir aqui outra coisa. O humorista, não sei se é uma carteira profissional, não sei se a pessoa é artista. Não há. Portanto, quer dizer, nas finanças deve haver, mas... Sim, mas a carteira é artista, não é? Não sei, sinceramente, o Miguel talvez, não sei se tenha conhecimento disso, mas o humor faz parte da espécie humana e todos nós somos humoristas, uns com mais sucesso e outros com menos. Todos nós conhecemos aquele indivíduo que no velório, quando está a piada mais inadequada, ou tem a saída mais improvável, mas nunca devemos sentar correndo o risco de estarmos a cercear a liberdade, correndo o risco de estarmos a ser uns caretas, como dizem os brasileiros, não é? E estarmos a cercear o pensamento e tudo mais. Portanto, este julgamento não faz sentido nenhum e para mim nunca devia ter existido. Miguel, a questão aqui está em saber se o humor é uma criação. O próprio Léo Lins defendia que aquilo era uma persona e, portanto, não refletia necessariamente aquilo que ele, como cidadão, pensava ou dizia. A questão aqui coloca-se sobre se a criação, e estamos a falar na criação quer em termos de humor, estamos a falar sobre a criação como um ficcionista, estamos a falar até como pintor, etc. Isso nós podemos considerar que a criação pode ser difamante e culpabilizar o criador. Ou seja, imaginemos que eu fazia um romance em que o personagem principal dava dicas de como matar alguém sem deixar rastro. Eu, como escritor, poderia ser responsabilizado por isso? Olá, Pedro. Olá, João. Eu não me admiraria que tentassem, pelo menos. Não sei se na história não há exemplos desses. Agora, obviamente, o humor enquanto arte, tal como muitas das outras artes, não é? As artes plásticas, etc., tem sempre uma componente de interpretação do sujeito, não é? E aqui também penso que, tanto no caso do Léo, como no caso da Joana e dos Anjos, há aqui esta subjetividade, e acaba por ser esta subjetividade da interpretação daquilo que é feito, que acaba por fazer acontecer, não é? Estes processos na justiça, no caso do Léo Lins, na justiça criminal brasileira, no caso da Joana, na justiça
civil portuguesa. Sim, porque vamos aqui distinguir, até para que os nossos ouvintes, alguns não estarão bem dentro desta distinção. Obviamente ela será eventualmente condenada ou não a pagar uma indenização, mas do ponto de vista de danos criminal, patrimoniais e não patrimoniais. Exatamente, ou seja, mas em termos de ela não vai ser condenada por difamação, não é isso que está em causa, pois não? Não é, pese embora o que esteja em causa aqui em termos bem jurídicos sejam os mesmos, mas estamos a falar, o pedra toque é a liberdade de expressão e os seus limites, a existência dos limites, se estão em causa, se não estão. Agora, há um ponto interessante e importante no caso da Joana Marques, que eu acho que o processo está a ser dirimido onde ele poderá ou deverá ser dirimido sempre que se entenda que foram ultrapassados os limites da liberdade de expressão. Isto para dizer o quê? Eu tenho uma opinião já há muito tempo que, relativamente ao crime de difamação e de injúria, e nas suas formas mais ou menos agravadas, são crimes, e aliás já há recomendações de entidades internacionais nesse sentido, são crimes que não têm dignidade jurídico-penal, portanto são crimes que já deviam ter deixado de existir. Ou seja, o local de tratamento dos possíveis danos pela liberdade de expressão, por violação da liberdade de expressão, será sempre tutela civil. Ou seja, através do dano demonstrado. Não é? Aí é que faz sentido dirimir isto. Os tribunais estão cheios de participações e até de acusações por crimes de difamação, de injúria, e depois temos, nem todos depois recorrem para o TED, mas ainda assim alguns recorrerão. E depois temos Portugal com a triste estatística, que nunca é demais falar, com a triste estatística de, por exemplo, do ano 2024, estar em terceiro lugar, não é, por violações no artigo 10º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, não é, no TED, em terceiro lugar só apenas atrás da Turquia e da Rússia e execo com o Azerbaijão, quer dizer, e à frente de países como a Hungria, etc., países que até estão sob uma democracia duvidosa atualmente. Portanto, é constrangedor. Eu não sei como é que as autoridades e como é que as magistraturas ainda conseguem lidar com isto. E eventualmente, o que fará sentido para lidar com isto será, por um lado, relativamente à questão criminal, o legislador ter uma intervenção, como já muita gente defende, mesmo ao nível das magistraturas, ter uma intervenção e terminar com estes tipos legais. Pedro, deixa-me só introduzir aqui uma coisa que é importante e que vai responder à tua questão, porque é assim, a sessão do julgamento que eu fui assistir enquanto colaborador do Página 1 foi na quarta-feira da semana passada. Na terça-feira, o dia anterior, eu tinha estado no Parque das Nações numa instrução de um processo, mas aqui no plano criminal, por uma queixa contra mim por difamação. E eu vou a julgamento, porque o juiz, que por acaso até defendeu aquilo que o Miguel estava a dizer, que para ele não deveria haver crimes de honra e não devia estar a ser dirimido aquilo ali, mas no entanto mandou-me para julgamento à mesma, e vou a julgamento por 5 crimes de difamação agravada, porque a funcionária da CMTV, a Tânia Laranjo, disse que eu a injuriei, que eu a difamei, desculpem. Também há uma diferença entre difamação. A grande questão é esta. Neste caso em particular, ela não foi possível. Ela vai mesmo para o criminal. Também percebemos porquê, porque até pode dar uma pena de prisão e tudo, é uma maravilha, e seria um grande favor que fariam à Tânia Laranjo e a quem não gosta de ser escrutinado e tudo mais. Mas lá está aqui a diferença entre as coisas. Um está no criminal, outro está no cível. No cível, porque os irmãos Rosados intentaram uma ação, são autores civis, não é? O MP, o Ministério Público, não mexe em nada, são duas partes. No meu caso, o MP pediu, mas na acusação pede 4 crimes de difamação agravada e depois a Tânia Laranjo, com o escritório de advogados, pede para ir mais um crime e consegue. Os crimes é simples, são 5 textos, é um crime por cada texto. Ok? E eu não sou humorista, não é? Sim. Mas gosto de ser um bocado satírico. Mas estás a ver, há uma diferença entre o cível e o criminal. João, deixa lá que eu tenho
um processo do médico Gustavo Carona, e que eles são 32, porque são tantos 32. textos, exatamente, são tantos textos, portanto Pronto. vamos estar Eu tenho sorte de não escrever tanto como tu. a dirimir 32 textos para saber se há algum deles Claro. que... Mas isto tudo para nós percebermos que há a questão civil, e que foi o caso dos irmãos Rosado, intentaram uma ação, o Ministério Público não tem nada a ver com isto, danos patrimoniais e não patrimoniais, a questão do acne, a questão do derrame ocular que eles falaram lá, a questão de todos os contratos que eles perderam, e eles até arrolaram testemunhas, que eram os empresários que disseram, pronto, eles estão com esta polémica toda, não os queremos ter, e depois é assim, o pedido de indemnização é o que eles fazem, no caso que a Tânia Laranja até pode pedir depois, não é? Mas o pedido de indemnização é o que eles fazem, é 1 milhão e tal. A Tânia Laranja não, só quer que eu seja preso, não é? Miguel, mas já agora diz uma coisa, quando tu estás a falar nos pressupostos de uma eventual condenação para um pagamento que justifique o pagamento da indemnização, portanto tem que haver uma prova direta e inquestionável. Tem que haver um ato ilícito, tem que haver um nexo causal, e tem que haver... É exatamente isso que eu queria chegar. Claro, tem que haver um ato ilícito. Sim. Mas, porque é uma violação ilícita. Pronto, e isso significa então que tem que se considerar que há um abuso de liberdade de expressão ou de criação, certo? Sim, mas já um abuso... Mas é um ilícito civil, não é? Eu volto a insistir aqui, que é, pode haver no ato criativo, como é o humor, ultrapassar-se os limites de modo a ser considerado um ato ilícito? Era aquilo que eu te dizia há pouco, a questão, e neste Porque uma coisa é eu dizer alguma coisa, eu como cidadão, dizer alguma coisa é aquilo prejudicar a pessoa. Pronto. Outra coisa é uma entidade fictícia, que é um humorista que cria, portanto é uma persona que cria algo... O Léo Lins, a personagem de Léo Lins é isso. Exatamente, pronto. E aquilo ser, ou seja, é uma criação que comete um crime. Uma criação pode cometer um crime? Esse acho eu o busilhos da questão, não é? A imputação não foi à persona, a imputação é ao autor da persona, não é? À pessoa por trás da persona. É essa pessoa que está a ser julgada. Pronto, e tu achas que isso faz, achas que isso faz sentido? Eu não, obviamente não me faz sentido, mas eu não me gosto de espartilhar tanto nessa questão do alguns agentes, não é? Alguns, ou os humoristas, ou estas pessoas assim assado terem mais liberdade. O meu conceito de liberdade de expressão não está tão preocupado com quem profere, não é? Porque imagina que há um determinado tipo que é humorista. E usava-se do facto de ser humorista e estava à mesma a fazer, no fundo, o mesmo que aquele que não é humorista e a tentar agredir, ofender por palavras determinada pessoa. E isso pode não fazer diferença. Embora eu percebo que o espaço do humor usado de uma forma mais ou menos saudável, não é esse o objetivo, mas só estou a dizer para que não possa existir aqui uma questão de fraude à lei. Se tu entendesses que o conceito era só o agente da prática do ilícito, faria diferente. Eu não vou tanto por aí. Está bem, mas diz uma coisa, achas que uma anedota, e todos nós já fizemos ou ouvimos anedotas que atingem minorias? Ou até minorias, ou até pessoas com deficiência, ou coisas desse género. A minha questão aqui é, será que não somos suficientemente inteligentes para perceber que uma coisa é sátira, outra coisa é ironia, outra coisa é humor? Não vais por aí, porque há demasiados estúpidos no planeta. E eles são tantos que eu chego, todos os dias me assusto, porque, quer dizer, agora já não me assusto tanto, porque eles são mesmo muitos. A estupidez humana é ilimitada. E há Pedro, Miguel, deixem-me lembrar-vos de uma coisa. O nosso grande Hermano José. O Hermano José foi perseguido logo no início por causa de fazer ceias com Jesus e com Jesus Cristo e tudo mais. E a entrevista com a Santa... Sim, a Nossa Senhora Santa dos Pães, exato. Sim. Mas acho que foi em 2018, o José Cid teve uma questão destas, tipo a Joana com os anjos contra o Herman.
e porque sentia-se ofendido por uma imitação num programa do Herman. Ele não avançou com o processo, mas gerou um debate sobre os limites da sátira. Nós estamos com 51 anos de democracia e, como diz o Miguel, há muita gente estúpida. Na cena internacional, o Elton John com o Guardian. O Elton John fez fez o quê? Fez uma instituição de beneméritos e tudo mais, e o jornal publicou um editorial satírico sobre essa fundação que ele criou. O Elton John, que tem muito poder, foi para os tribunais e perdeu. Ok? E eu acho que a sátira combate-se com sátira. E eu acho que todos nós temos a capacidade, se formos bem construídos, de encaixar uma piada e ter inteligência para encaixar. Ir para trás do outro que faz uma coisa dessas, ainda há pouco nós, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar do efeito Streisand, que por acaso é o Herman Jé que fala, porque o Herman Jé diz que está equidistantes partes, gosta dos anjos, gosta da Joana, e que isto foi um efeito. Isto aqui não tem a ver com o corpo, não é? Não tem a ver com? O Herman Jé também está a pôr numa posição confortável, não é? Sim, mas o Herman tem que se pôr, porque o Herman tem telhados de vidro e depois as pessoas atacam-no, porque que já passou há muito tempo, mas as pessoas atacam sempre o Herman por causa disso, porque ele não se pode meter nessas coisas. E o Herman agora não é o tio Herman de há uns anos atrás e o grande Herman, mas continua a ser para mim o grande Herman. A grande questão é esta: as pessoas têm que ter poder de encaixe, e se nós vamos atrás de quem fala mal de nós, e é o que está a acontecer com os anjos, era isso que eu estava a dizer antes do Miguel interromper, é o efeito Streisand, que é a Barbara Streisand, que viu fotografada a casa dela, na altura, porque andavam a ver das arribas lá na Califórnia, que estavam a cair, só 4 pessoas sabiam daquilo. Quando ela intentou a ação contra o fotógrafo, o que aconteceu? 400.000 pessoas souberam daquilo. Portanto, é sempre ridículo, e agora aqui vou invocar o grande Ricky Gervais, quando apresentava... Não é os Globos 2, é em Portugal, era os Oscars. Não era os Oscars, era os Oscars. Sim, Era os Emmys, sim. Sim, que ele disse... ofendia a malta toda da plateia. Exato, e ele disse, não fiquem chateados, vocês vão morrer um dia, todos nós vamos morrer, ninguém se vai lembrar disto. E se eu tenho alguém a dizer que eu interpreto mal o hino, ou uma versão, um cover do Sinatra, e que metem umas colagens, mas como é que eu posso dizer que aquilo vai me dar cabo da minha carreira? Então eu tenho uma carreira muito periclitante, não é? Muito pouco sustentada, que leva só uma crítica mordaz ou satírica a dar cabo de tudo. Sim, aliás... João, e tu percebes disso, até tem a ver com as questões de psicologia, etc. Há pessoas que são frágeis, não estou a dizer que é o caso. Sim. Tá bem, mas há pessoas, e a falta de poder de encaixe, no humor, e não só no humor, na liberdade de expressão, os limites são os limites do mau gosto, ou de uma possível ofensa. Eu fiquei ofendido, mas não no conceito jurídico do termo. Claro. Mas há pessoas que estão frágeis, que são débeis e que se levam muito a sério. A verdade é esta, é que há pessoas... Um dos problemas da humanidade é que há pessoas que se levam demasiado a sério. E se calhar, como já dizia Bertrand Russell, nós não somos assim tão importantes. Não, nada. O Tom Cruise que até ganhou, avançou com ações sobre vários órgãos de comunicação social por causa da questão da sexualidade dele, da orientação sexual. Sim. Mas a gente quer lá saber o que é que o Tom Cruise, qual é a orientação, que seja feliz e que tenha prazer, não é? Mas isto digo eu. Se me dissessem assim, João, tu tens um piquinho azedo ou isto ou aquilo, se um piquinho azedo não dá prazer, o que é que as pessoas têm a ver com isso? Não, embora João, se quiseres assumir alguma coisa, fala agora. É aqui, se eu assumir é na corja. Isto vai aumentar Exatamente. Se eu assumir é na corja, mas a questão é esta. Mas eu não queria assumir isso. Já agora estamos nessa linha. Setor. Nós estávamos aqui a falar que não estamos pessoalmente juntos, não é? Mas à distância eu vejo que o Miguel está a ser sobrevoado por um bando de gaivotas, e enquanto que o João está, digamos, com uma daquelas t-shirts de alça, não é t-shirt porque é daquelas camisolazinhas de alça, e portanto faria sucesso junto de determinadas camadas da sociedade. Corrijo-me se eu estiver enganado, esta t-shirt do João era usada por um dos membros do que cantavam a AMCA, não era? Julgo que sim. Aliás, eu acho que ele está com um capacete de bombeiro. Ele está com um capacete de bombeiro. Eu, em relação a isso, eu não estou só de capacete de bombeiro. Eu para baixo estou em shorts, porque está muito calor aqui. Mas a questão é esta. Eu, em relação a isso, vou invocar o grande em Mato Grosso.
O que eu faço debaixo dos lençóis é comigo, ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, estão a ver a ideia. Mas eu já agora gostava só de recentrar, porque nós não estamos te vou dizer o que é que faço debaixo dos lençóis, Pedro, desculpa lá. Sim. Eu estava aqui, eu queria aqui recentrar sobre a questão do. Eu acho que há limites, ou seja, se houver alguma coisa que possa afetar, até porque isso muitas vezes é feito de uma forma suja, afetar aquilo que é considerado a vida íntima das pessoas, aí há claramente limites. Sim, claro que há. Mas, por exemplo, o humor pode brincar com isso. O humor pode brincar com isso. O humor pode, mas eu dou-te um exemplo. O humor enquadra-se naquilo que é uma criação, é uma ficção, e, portanto, a partir de uma ficção, o receptor sabe à partida que aquilo tem uma dose uma dose de criação que não corresponde à verdade. Pedro, desculpa lá só dizer uma coisa, Miguel, mas é assim, tu estás a falar do humor, estamos a falar do humor e que tem uma dose disto, e tem o André Ventura que fala mal dos ciganos e que eles são todos perseguidos, e que fala mal de minorias, e que fala mal disto e daquilo, que nem sequer está a fazer humor, para isso é muito pior. E ainda que ele sorria a dizer isto, por isso para mim é muito pior do que a Joana Marques dizer que os anjos não cantam nada. É que nós estamos a falar aqui de coisas que nem deviam de ser faladas, porque isto aqui a 30, 40, 50 anos, nós vamos então evoluir mais democraticamente e o Portugal não é o Portugal do respeitinho. Isto é uma loucura, estamos a discutir isto. Tu achas mesmo que vamos evoluir, João? Acho que já andamos um bocado para trás. Sim. Mas isso é cíclico. Sobretudo, com o período da pandemia e daquilo que às liberdades faz. Miguel, eu julgo que no caso, por exemplo, dos políticos, há uma certa atenuante, muitas das vezes, até em termos de tribunal, não me só recordo. Não só os políticos, Pedro. Exatamente. As pessoas exposição pública, expostas publicamente, que têm o dever, e isto é curioso tu estás a dizer isso, e com aquilo que o João disse atrás, que é as pessoas expostas publicamente têm o dever de ter uma maior tolerância com as críticas que lhes são feitas, sobretudo quando até são feitas sobre a forma de escrutínio. Mas em Portugal são exatamente essas pessoas com mais poder que menos gostam e menos toleram serem escrutinados. Normalmente escondem-se atrás de instituições, não é? E não gostam não acham até uma falta. Quem é que se atreve aqui agora a vir-me escrutinar, sendo eu quem sou? E depois, por isso é que temos, mas como ainda temos o primado das instituições, não é? Em vez do primado das normas e o respeito pelas instituições resulta disso mesmo, é uma consequência, nós acabamos por ter muitas destas pessoas que estão em lugares de poder, que deviam ter mais tolerância para serem escrutinados, porque este é um preço pelas nomeações que têm, por estarem em lugares de poder, de terem uma vida pública, mas o que ainda acontece hoje em dia em Portugal é exatamente esse tipo de pessoas serem as mais intolerantes para o escrutínio que lhes é feito e que deve ser feito para o bem de todos e para o bem da comunidade. Eu queria dedicar alguns minutos da vossa opinião a tratar da questão do Leo Lins, porque aí é uma questão um bocadinho diferente, mas perguntava-vos só qual é a chance que os anjos têm no sistema judicial português de serem bem-sucedidos? Eu acho que gostei dessa parte de teres dito no sistema judicial. Claro. Pois, obviamente estás a olhar para o TED. Sim, eu penso que, independentemente do que acontecer aqui, eu também estou a olhar para o TED. Eu não conheço o caso em concreto, o João está mais habilitado do que nós para falar sobre isso, até porque está a assistir ao julgamento. É assim, as pessoas podem sempre tentar, o crivo é este, tem que mostrar um ato ilícito, um nexo causal, e aquilo que eu tenho ouvido, mesmo sem conhecer o caso, gostava de saber, mesmo que existam danos, o nexo causal relativamente a esses danos, não sei se foi provocado por quem fez o humor sobre essa questão ou uma grande parte com causalidade dos próprios por terem exponenciado. E isto, obviamente, tem que ser dirimido. Mas não sei, tudo é possível, sobretudo nos tribunais nacionais, que já nos habituaram a, por força de também não gostarem de ser muito escrutinados, gostam de manter os limites da liberdade de expressão um bocadinho apertadinhos, para eles também poderem lançar a mão dos mesmos quando lhes der jeito. Mas o João, com certeza, tem uma opinião. João. É assim, responder à tua pergunta, tenho a mesma posição do Miguel, e é assim, há de chegar lá fora, isto volta tudo à estaca zero. Agora é assim,
a ser condenada nunca são 1 milhão e tal. Eles estão a fazer prova daquilo que são os contratos que foram terminados. Eu, por acaso, até escrevi sobre isso, que é assim, eu nem sequer arrolava quem terminou contratos comigo, porque se terminar um contrato com alguém ou com um artista, porque nas redes sociais seja 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas que são imbecis, geralmente nas redes sociais há muito imbecil que acha que assassinaram isto, aquilo e aquilo outro, mas pronto, nunca será 1 milhão. E tem a expectativa, talvez infundada, de que ela não seja condenada a nada disso. Agora, eles estão a fazer tudo muito bem, numa perspectiva, numa análise de quem serviu a justiça, de quem está em tribunais, de quem é consultor e trabalha nesta área. Eles estão a fazer aquilo que é o correto, neste caso, que é apelar à emoção. Eles põem pessoas a chorar, põem filhos que entram em casa e com todo o respeito pelas crianças e que sofrem dos pais a dizer mãe, o pai e o tio vão ser presos porque assassinaram alguém, porque disseram que eles assassinaram o Hino, e este psicodrama todo montado naquela sessão que eu assisti, a única até agora que eu assisti, está a resultar bem. Ou seja, portanto, se desse um conselho à Joana Marques, convinha que ela tivesse mais precaução e não confiasse tanto de que o caso... Eu diria à Joana para fazer o que está a fazer, porque a Joana continua a fazer vídeos deles e a fazer coisas, ainda agora publicou e republicou e tudo mais, e seja fiel à sua arte, e seja do tamanho não físico, mas enorme, ainda que eu possa achar que é bom gosto ou mau gosto, porque se fizerem isto à Joana, fazem isto a todos. Claro, eu só também tenho essa percepção, e aliás por isso é que vamos agora dedicar uns minutozinhos ao caso específico do Léo Lins. O Léo Lins, eu já vi alguns dos espetáculos dele pelo YouTube. Ele até esteve cá em Portugal no início do ano e acho que com grande sucesso. O humor dele é um humor que de vez em quando é um humor muito cáustico em relação às minorias. Ele goza claramente e de uma forma intencional com as não é só as minorias, com, digamos, aqueles grupos geralmente protegidos agora pelo aquilo que se denomina o wokeismo, e é muito virulento, muitíssimo virulento. Tem aqui e ali piadas geniais, misturadas com algumas em que não tem, acho eu, piada nenhuma. Independentemente disso, o que está é lícito brincar, gozar com minorias mesmo que tenham um passado quer dizer, terrível. Estou-me a lembrar de que, e confesso-vos que conheço e posso-vos contar, obviamente em off, algumas piadas atrozes por exemplo, com negros ou com alentejanos, ou mesmo relacionados com o Holocausto, e eu nunca considerei que isso, de estar a contar essas piadas, tem algum cunho persecutório ou difamatório ou outra coisa qualquer. Eu vou ser breve, a minha questão aqui é o facto de alguém gozar com as minorias está a promover a discriminação e deve parar e ser penalizado por isso? Não, eu por princípio, assim, eu sou liberalíssimo nisto tudo. Não há cá gozar com as minorias, não há cá gozar com o Holocausto, porque é assim, nós temos comediantes, o Holocausto aconteceu, não nego, é uma coisa horrível, sou absolutamente contra tudo aquilo que foi feito, e a questão é esta, mas há humoristas que fazem, se forem judeus podem fazer, se não forem não fazem, pronto, há toda essa discussão. Esta questão do humorista brasileiro, até foi o Miguel que me chamou a atenção para ela, porque eu não conhecia, não sabia, ouvi dizer que alguém iria ser condenado a 8 anos de prisão, mas deixem-me dizer isto, que tem, 18 mais 25, tem 43 anos, eu já uma vez falei isto aí no programa, muito breve, para dar a palavra ao Miguel. A nossa grande Natália Correia, e depois é a questão da gente ter qualidade ou não no que faz, sobre um deputado, diz o seguinte: de que viril instrumento só usou parca ração uma vez, e se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada esta exceção, ficou capado morgado. Era o deputado Morgado. Ela está a falar do pênis do senhor, está a falar da incapacidade do senhor procriar mais do que uma vez, está a falar que é um energúmeno, que é um borgeço. Isto em 82. Isto é muito mais grave do que alguma coisa que tenha feito a Joana, ou de alguma minoria, ou do que quer que seja. Tem qualidade, é um verso da Natália, e ninguém morreu, nem ninguém foi preso.
Miguel, eu agora vou só ler aqui um pequeno trecho que diz o seguinte: a estupidez é o inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. O mal pode ser combatido, exposto e, se necessário, prevenido pela força. O mal transporta sempre em si as sementes da autodestruição, deixando pelo menos uma sensação de desconforto nas pessoas. Somos indefesos contra a estupidez. Nem os protestos nem a força podem aqui alcançar nada. Razões são ineficazes. Factos que contradizem os próprios preconceitos simplesmente não precisam de ser acreditados. Nestes casos, a pessoa estúpida chega a tornar-se crítica. E, quando são incontornáveis, podem ser simplesmente descartados como casos isolados sem sentido. Isto faz parte, é a parte final de um artigo que o conselheiro Gonçalo de Almeida Ribeiro escreveu ontem numa reflexão no jornal digital Observador sobre a liberdade de expressão. E ele escreve isto a propósito do quê? Ele escreve isto na sequência de ter acabado de ler a sentença, deste caso do Léo Lins, que ele diz desta forma: ao concluir a leitura desta decisão, que me deixou estupefacto e inquietado, vieram-me à memória as seguintes palavras de Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo protestante, mártir do nazismo, num breve ensaio sobre a estupidez que dirigiu no Castro. E foram as palavras que eu acabei de vos ler. Isto é uma estupidez sem sentido. Que o caso do Léo Lins... Há estupidez com sentido. Há estupidez com sentido. Pois, quando é humor. Quando é humor. Sim, exatamente, isto, claro. É que a sensação que eu fico, para além deste caso, e sobretudo nós que convivemos e trabalhamos na justiça criminal em todo lado, é um bocadinho esta inquietude e esta estupefação que o conselheiro do Tribunal Constitucional, vice-presidente do Tribunal Constitucional, Gonçalo de Almeida Ribeiro, nos deixou aqui e que nós sentimos por vezes quando lemos algumas decisões judiciais. Alguns juízes, desembargadores e conselheiros jubilados já me disseram mais que uma vez que a forma como as leis estão feitas permitem que o juiz, se quiser condenar, condene. Se ele tiver a intenção de condenar, mesmo sem prova, ele consegue arranjar a forma de condenar. Sim. E às vezes de forma mais drástica. O problema é se depois acima os juízes em sede de recurso têm uma posição corporativa e não vão analisar, e a vida de alguém pode estar colocada efetivamente em causa. Mais que uma decisão judicial, o que me parece, neste caso do Léo Lins, é uma juíza sem graça, como também este propósito escreveu no dia 14 de junho o Francisco Teixeira da Mota no Jornal Público. Efetivamente isto, é uma juíza sem graça. E isto é mais do que uma opinião. A juíza transpôs, a percepção que passa é que a juíza transpôs a sua opinião para um determinado documento que para mais tem a força de sentença, uma decisão judicial. E com isto, até mais do que a liberdade de expressão, por vezes, e com isto é que me deixa inquieto. É a possibilidade de termos juízes, alguns deles com provas anuladas, como vimos esta semana, não é? Que não podemos esquecer que não foi só esta semana, que há uns anos bons também atrás, aconteceu exatamente uma situação similar. E esses mesmos juízes que passaram por aí e outros que tais estão no ativo, e isto leva-me a pensar, nós temos ótimos juízes, mas temos, sobretudo, um sistema de justiça que não faz grande coisa para os ter, ou seja, os juízes que são bons são muito mais por mérito próprio do que por escolha do sistema, porque o sistema não faz nada para escolher os melhores. E isto preocupa-me, porque há pessoas que não têm as mínimas condições, sobretudo estrutura moral, ética, de valores, para estarem a fazer função de magistrado, e estão lá. E se depois, em sede de recurso, não existirem olhos para reverter as decisões, a vida das pessoas pode ficar efetivamente lesada, mas mais grave. O que é que acontece, porque essa é a prática, o que é que acontece em Portugal, no Brasil, pelo menos nestas latitudes, a juízes que fazem disparates deste tamanho? O que é que acontece? Isso também é importante
e vocês, jornalistas, tu, Pedro Almeida Vieira, e tu, João de Sousa, enquanto neófito colaborador do Página 1, começássemos a indagar. Quem comete alguns erros grosseiros do ponto de vista judicial, o que é que lhes acontece? Ok. Sr. Diretor, Bom, ouviste? ouvi. Olha, já estamos aqui com 30 e tantos minutos, ficávamos Mas talvez bons. por aqui, muito bons. Agradeço a vossa presença, vamos voltar para a semana. Até lá, Abraço aos dois. Vejam e leiam as crónicas do nosso João Pedro de Sousa e continuem a ler e a ouvir aqui o nosso Corja Maldita. Até para a semana. Um abraço. Um abraço. Até para a semana. Um abraço.